Hoje nós vamos complementar a história em sanduíche, a primeira história de sanduíche elaborada por Marcos. Vamos ver qual é essa história, o que essa história quer ensinar para cada um de nós. Primeiramente, vamos ver, como já vimos ontem, vamos só recapitular a primeira parte dessa história, a parte externa do sanduíche, a família de Jesus. Jesus estava então na casa, como diz Marcos 3, 20 e 21, foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Ora, Jesus tinha que atender tantas pessoas, atendia tantas pessoas, que ele não tinha tempo para comer. E aí, qual foi a conclusão da família? Que quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Eles entendiam o seguinte, é impossível alguém ficar até sem comer, de tanto trabalhar, de tanto atender os outros. Ele não está bem psicologicamente. Precisamos prendê-lo. Essa era a primeira parte da história. O conceito que a família de Jesus estava fazendo com relação à sua atuação, à sua intensa atividade. A parte do recheio do sanduíche, vimos ontem também, Marcos 3, 22 e 23, a acusação dos escribas. Ora, ele expulsa demônios pelo poder dos demônios. É por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Bem, agora vamos à segunda parte, ou melhor, a terceira parte dessa história em sanduíche, o complemento da parte externa do sanduíche. Novamente falando sobre a família de Jesus e as atitudes da família de Jesus para com ele. Marcos 3, 31 a 35. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhes disseram, olha, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. O que eles queriam fazer? Novamente, eles queriam interromper o trabalho de Jesus. Jesus está trabalhando demais, precisamos fazer ele parar, esse moço está ficando louco. Era mais ou menos isso que eles pensavam. Lembra, irmão? Jesus tinha 30 anos. E agora os seus familiares estavam falando, ele não está bem, ele não está bem mentalmente. Chame ele, traga ele para cá. Veja cá, vamos ler o texto da nossa lição. Essa cena parece estranha. Se a sua mãe e outros familiares viessem vê-lo, como você os receberia? O problema é que naquele momento a família de Jesus não estava em harmonia com a vontade de Deus. A família de Jesus ia fazer uma obra agora que não era de vontade de Deus, a vontade de Deus era que Jesus continuasse pregando. Veja o verso 33, 34 e 35. Então ele lhes respondeu dizendo, quando disseram, olha, sua mãe está lá fora, seus irmãos estão te chamando. E ele respondeu assim, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor dele, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus reconheceu isso e redefiniu o conceito de família. Reconheceu o quê? Reconheceu que a família de Jesus, que a sua família agora, iria atrapalhar a sua obra. Ele redefiniu o conceito de família. A família de Jesus é aquele que faz a vontade de Deus, é seu irmão, irmã e mãe. Ele é o Filho de Deus e aquele que alinha com a vontade de Deus torna-se sua família. Sabe, irmãos, há um texto lá em Lucas 11, 27 e 28, diz assim, bem-aventurado aquele que te concedeu. Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra, bem-aventurado o que te concedeu. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aqueles que ouvem a palavra de Deus é que são bem-aventurados. Não é bem-aventurado somente a sua mãe, a sua família, mas são a sua família física. Mas são bem-aventurados aqueles que guardam a palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, pode ser que você já tenha visto isso até. Algumas pessoas, ao se converterem, ao procurarem fazer a vontade de Jesus, são perseguidas pela sua família. São perseguidas pelo seu cônjuge, às vezes são abandonadas pelo seu cônjuge. São deserdadas, são abandonadas pelos seus pais.
Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a atitude, então, de um crente? Será que nós não devemos amar nossa família? Não devemos respeitar a nossa família? Devemos, irmãos, mas amar a Deus e pertencer à família de Deus tem prioridade a amar a nossa família e pertencer à nossa família. Veja o texto de Lucas 14, 26. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a si mesmo. Como é que nós podemos amar ao Senhor Jesus, irmãos? Como nós podemos seguir ao Senhor Jesus, tendo o Senhor Jesus como uma prioridade na nossa vida? Amando, respeitando o Senhor Jesus, prioritariamente a qualquer outro relacionamento. Nós devemos amar os nossos parentes, irmãos, é claro que devemos amar. Devemos respeitar os nossos parentes, mas, porém, devemos amar ao Senhor Deus sobre todos os outros. Eu espero que você não tenha passado, ou nunca venha passar por isso, entre ter que escolher ao Senhor Jesus aos seus parentes. Eu nunca passei por isso, irmãos. Nasci num lar praticamente adventista. Era com 6 anos de idade, minha mãe já era adventista. Meu pai não era adventista, mas teve uma formação de família. Seus pais eram cristãos protestantes, metodistas. Mas veja, irmãos, se você passar, ou se eu vier passar ainda algum tipo de perseguição familiar por conta da nossa fé, nós devemos dar prioridade ao Senhor Jesus. Como ele diz aqui, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã e minha mãe. Sabe, irmãos, um relacionamento de pai, de filho e mãe, um relacionamento tão intenso, tão bonito, tão forte, mas o relacionamento com o Senhor Jesus deve ser maior. Que Deus nos abençoe e que nós façamos parte da vontade, da família do Senhor Jesus. Façamos parte da sua família, independente do tipo de perseguição que eventualmente possamos sofrer, mas que estejamos sempre dispostos a amar ao Senhor Jesus acima de todos os outros relacionamentos, acima de todas as outras coisas. Deus nos abençoe nesse propósito.